Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Montenegro, de facto, o tom do seu discurso é contraditório com as suas palavras. Para quem o ouviu do alto daquela tribuna recusar o tom triunfalista, começamos com a primeira contradição. Mas, Sr. Deputado Luís Montenegro, queria ir ao concreto das questões que ele colocou e começar por lhe perguntar de que metas é que o Sr. Deputado e o Governo e a maioria falam quando dizem que cumpriram as metas. Sr. Deputado Luís Montenegro, os senhores tinham uma meta de déficit de 3%, reviram-na para 4,5%, voltaram a revê-la para 5,5%, e é do cumprimento desta segunda revisão que os senhores se orgulham. E queríamos perguntar, Sr. Deputado Luís Montenegro, de que metas é que os senhores falam quando dizem que cumpriram as metas? Porque cumprir as metas, esticando sempre o elástico, o Sr. Deputado Luís Montenegro é de facto um discurso muito frágil. Mas gostava, Sr. Deputado Luís Montenegro, porque este é um aspecto apenas da retórica com que o senhor se apresentou nesta declaração política, Sr. Deputado Luís Montenegro, gostava de ir ao concreto desta execução orçamental e do estado em que está o país. Porque, Sr. Deputado Luís Montenegro, o caminho que os senhores apresentam para justificar estes dados de execução orçamental não é um caminho sustentável, nem é um caminho desejável para o país, Sr. Deputado Luís Montenegro. Não é um caminho sustentável porque ele assenta em receitas extraordinárias e irrepetíveis com que os senhores não conseguem cumprir o que quer que seja para o futuro. Perdão fiscal, Sr. Deputado Luís Montenegro, o valor do perdão fiscal corresponde a 0,8% do PIB. Sr. Deputado Luís Montenegro, as receitas extraordinárias que os senhores utilizaram para procurarem acomodar a execução orçamental dentro da meta da segunda revisão do déficit não é repetível. São receitas extraordinárias. Sr. Deputado Luís Montenegro, estes dados de execução orçamental são conquistados à custa do assalto fiscal aos trabalhadores portugueses. Os senhores apresentam execuções orçamentais com aumento dos impostos sobre o trabalho de 35,5%. Uma execução orçamental à custa do roubo dos salários dos salários das pensões, por via do aumento dos impostos sobre os trabalhadores e os reformados. Mais, agravaram o roubo de salários e pensões com este Orçamento de Estado. Como é que isto é sustentável para o futuro, Sr. Deputado Luís Montenegro? Querem continuar a cumprir metas de execução orçamental, assaltando os rendimentos do trabalho, assaltando os salários e as pensões? Sr. Deputado Luís Montenegro, o Sr. Deputado falou naquela tribuna de resolver o problema do desemprego. Mas é sustentável para o país resolver o problema do desemprego mandando emigrar os desempregados? É isso que significa a resolução do problema do desemprego em Portugal, Sr. Deputado Luís Montenegro? Como é que isto é sustentável para o país? E para terminar, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Luís Montenegro, queria colocá-lo com uma questão muito concreta. Nós esta semana, ouvimos nesta Assembleia da República relatos de médicos dizerem que não têm fraldas para pôr aos doentes nos hospitais e que têm que resolver esse problema com toalhas e sacos do lixo. Sr. Deputado Luís Montenegro, é cortando na saúde, colocando os serviços públicos nesta situação, que os senhores apresentam estes dados de discussão orçamental. E eu quero perguntar ao Sr. Deputado Luís Montenegro se é este futuro que os senhores querem para o país, se é com esta realidade que os senhores querem orgulhar de cumprir o déficit orçamental e de cumprir as obrigações orçamentais. Porque, Sr. Deputado Luís Montenegro, e concluo, Sr. Presidente, os senhores podem dizer que no discurso e na estatística cumprem as metas. Estão a obrigar o país a um retrocesso civilizacional, estão a obrigar as pessoas a sujeitarem-se a condições de vida que não são aceitáveis, não são sustentáveis e por isso vão enfrentar a oposição do povo. E, Sr. Deputado Luís Montenegro, se a perspectiva de cumprir o déficit orçamental é fazer regressar o país às condições de vida de 1943, vão continuar a enfrentar a nossa oposição.